Fala nação rubro-negra, galera da revista Placar também. A gente está aqui nesse domingo para trazer aqui algumas, situações importantes da rodada, do jogo Flamengo e Fluminense, do clássico Flamengo e Fluminense. Vou começar daquele jeito também. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento dos nossos patrocinadores que estão aí no comentário fixado. Agradecer demais aí a audiência de vocês aí sempre, acompanhando, mesmo com jogos tão estranhos como esse de ontem. Jogo ruim, né? Jogo fraco ontem. Mas o que aconteceu? O que a gente pode tirar desse jogo de ontem? A gente vai falar aqui também sobre isso. O Mano Menezes, que está aí já com o seu chororô, está reclamando da arbitragem. Se tem alguém que tinha que reclamar da arbitragem, era o torcedor do Flamengo ou o próprio Felipe Luiz. O Mano Menezes colocando culpa na arbitragem, rapaz. Que loucura, que momento, hein? Que momento. A gente, então, chega aqui para acompanhar também algumas dessas declarações e trazer os nossos comentários aí. O PVC fez um comentário também muito interessante, dizendo que a força do Flamengo, de Felipe Luiz, está mais na defesa do que no ataque. A gente também vai acompanhar a declaração do Felipe Luiz com relação à questão do Neto, com relação ao campeonato carioca, né? O Felipe Luiz fala sobre a questão do campeonato carioca, de não matar os seus jogadores no campeonato carioca. A gente chega aqui também, então, lembrando você de se inscrever na revista Placar. Vai lá no YouTube, procura Placar, você vai encontrar lá o programa também Placar Aberto. Já coloca sempre o seu lembrete diariamente para você acompanhar às 6 horas da tarde o Placar Aberto na Placar. E também lembrar você do Opinião Placar dos nossos amigos lá, o Facincani, Sormani, Flavinho, Quesada, que estão arrebentando também no horário ali da manhã, almoço e tal. Pô, você pode acompanhar 2 baitas programas ao vivo aí na Placar. Bem, vamos lá. Eu tô aqui com esse comentário do PVC. Ele fala da força do Flamengo estar na defesa. E aí eu vou aproveitar para contar uma outra história do PVC que mostra muito o que é o Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz é o técnico do DNA do Flamengo. Sabe que o Maracanã não perdoa treinadores que não tentam atacar. Monta seu time à imagem e semelhança da arquibancada. Pressiona a saída de bola, recupera jogadas no campo ofensivo, muitas vezes encurrala o adversário. A filosofia agrada o lado esquerdo do Maracanã desde sua estreia contra o Corinthians, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Eu vou pausar isso aqui para falar o seguinte: esse jogo a gente tem que agradecer ao PVC. Agradecer ele de ter ajudado a gente nessa classificação, porque lá em 2019, uma Venezuela que jogava com 5 atrás ali, jogava com uma formação que o Brasil do Felipe Luiz não conseguia quebrar. Ele pegou aquela imagem, levou para o Felipe Luiz e falou assim: olha só, vocês lá no Atlético de Madrid jogam assim. O que um time que joga contra vocês tem que fazer para conseguir quebrar isso que vocês fazem? O Felipe Luiz pegou aquilo ali e falou assim: vou levar para o meu grupo de trabalho, que ele tem um grupo, que eles debatem tática e tudo mais, para a gente debater. Desculpa. Um tempo depois, justamente naquele Flamengo-Corinthians, só que com um jogador a menos, jogador expulso, o Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca mais um zagueiro, o Fabrício Bruno, né? Teve o Bruno Henrique expulso, sacrifica um atacante e o Flamengo com um a menos ali naquela linha de 5, ele acaba funcionando semelhante ao que o PVC tinha comentado com o Felipe. Então o Felipe é muito estudioso. E aí, continuando, né? Essa história foi muito legal. O time tem 35 gols em 21 partidas, o que representa a média inferior a 2 gols, 1,66. Felipe Luiz alcançou a raridade de ter mais títulos do que derrotas. 2 taças, 1 jogo perdido apenas, o que só Jorge Jesus também conquistou com seus 5 troféus e 4 derrotas em 57 jogos. Mas o ataque do português era mais goleador.
129 gols e média de 2,66, comenta o PVC. A defesa é a diferença. O goleiro Rossi saiu do Fla-Flu discursando sobre a importância de passar jogos seguidos sem ser vazados. Dos 21 compromissos de Filipe Luís, em 13 o time não levou gols, 61%. Com Jorge Jesus foram 24 metas aí que foram, né, alcançados, 24 gols alcançados em 57 disputas, né? Então 42%. Então a defesa do Filipe Luís é melhor do que o ataque, né? O Jorge Jesus, o ataque ainda era melhor do que a defesa. Obviamente a qualidade dos adversários do estadual pode interferir nessa conta. O ataque ficará mais forte, a defesa será mais testada. Isso aí no caso de agora em diante. Neste momento, a realidade indica que a agressividade do estilo Filipe Luís é sustentada pela segurança defensiva. Olha, muito interessante, tá, esse comentário do PVC. Leva a gente a realmente refletir com relação ao time do Filipe Luís. E eu quero trazer aqui a opinião do treinador adversário, para depois a gente até falar sobre questão de Filipe Luís, da coletiva do Filipe Luís e de outras situações aqui, as declarações do Léo Pereira, Léo Ortiz e tudo mais. Campo, né? O campo também, foi falado sobre questão do campo. Olha aqui, vamos pegar aqui a declaração do Mano Menezes. A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. Ele foi sarcástico, né? Vocês perceberam? Avaliado por vocês como um dos melhores do país. Ele deu uma alfinetada. O Flamengo é avaliado por vocês como um dos melhores do país. Uma mágoa com a imprensa. Tá chateadinho o Mano Menezes, que não deve nem se classificar para a semifinal do Carioca e pode ficar de fora até da Taça Rio, dependendo dos resultados da rodada, né? E aí vai ter que lutar ainda na reta final. Tem clássico ainda, então tá assustadinho o Mano e tá chateadinho, magoadinho. Vamos ouvir, mano. Vocês ouviram, né? Avaliado por vocês. A gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou, né? Então, tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse. A equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda. Mas vai ser possível. Ou o Filipe Luís não deixa, como o PVC falou, não deixa os times jogarem. Defensivamente, o Flamengo é muito forte, né? De repente, a imprensa que você ficou chateadinho tem razão, hein, mano? A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário. Agora já está repetindo, então a gente tem também o Mano chorando. O Mano chorando. Vou pegar aqui o chororô do Mano, olha só. Eu não gostei da arbitragem. Terminou o jogo passado aqui, nós empatamos com o Boa Vista e o árbitro era o mesmo. E quando eu me encontrei no corredor, eu parabenizei, porque acho que o jogo tinha sido arbitrado de forma muito correta e nós não tínhamos nada para reclamar, apesar de termos empatado com o Boa Vista. Mas hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. Como assim? Uma falta muito feia. Verdade, teve uma falta muito feia no Wesley, no início de uma jogada, ele não deu. O Flamengo ainda foi lá, conseguiu chegar forte no ataque. E o Wesley sofreu uma falta na entrada da área, fora da área, mas na entrada da área ali, era uma falta perigosíssima, e ele não deu. Uma falta feia, ele não deu. Não deu também muitas faltas a favor do Flamengo, inverteu várias. Concordo contigo, ele realmente ele errou muito, mano, a favor do Fluminense. Para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não pegou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. E na última bola do jogo, que a gente ganhou a bola aqui, faltando 30 segundos para terminar o tempo que ele mesmo estipulou, ele marcou a falta e terminou o jogo. Então, assim, a gente quer o mesmo critério,
A gente quer o pênalti que a gente acha Olha, que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes. Tá reclamando do jogo do Botafogo. Parelho, e esses detalhes decidem uma classificação. Pois é, vocês serão eliminados antes da semifinal e já estão com o chororô. Tá chorando mais que o Botafogo, hein? Bem que eu achei que o campo estava muito molhado ontem. Tá chorando mais que o Botafogo. O Mano tá chorando mais do que o Botafogo, rapaz. É inacreditável. O chororô mudou de lado. Que loucura, rapaz. Reclamar. Ontem teve erros de arbitragem de marcação a favor do Fluminense ou contra o Fluminense. Cara, teve alguns erros talvez pros dois lados, mas, cara, falar que a arbitragem ontem decidiu o jogo, um ipom do Wesley, pelo amor de Deus, cara, não foi nada. Tiveram vários lances a favor do Flamengo que poderiam ser marcados e que não foram. Vou colocar aqui, ó, maneiro pra galera. Então a gente, essa bola aqui vocês conhecem, né, a história, né? Aí, ó. Lembrei de mostrar pra vocês aí. Quem não percebeu ainda, ó, olha aqui. Top demais, né? E ali eu tenho recordações de outras duas Supercopas, né? A espuma da Supercopa da imprensa. Bem, olha só. Vamos lá. Passar para vocês aqui algumas outras situações importantes. A gente teve aí também, a gente vai falar do Felipe Luiz, vai falar de outras situações do jogo de ontem, mas a gente teve os jogadores reclamando do campo. Aí sim, aí eu acho do campo, da bola, eu acho que a gente pode relevar mais, porque são os atletas falando, são os jogadores falando. Então a gente teve o Guga e o Léo Pereira falando sobre isso. Realmente o campo tá muito duro, Guga. Todo mundo saiu no primeiro tempo ali falando, tanto do time do Flamengo quanto o nosso. Tá muito duro, tá muito difícil, a bola fica muito viva e a bola também não é das melhores, então acaba deixando o jogo um pouco difícil de se jogar, Felipe né? já reclamou então, do campo e da bola. Realmente atrapalha. Acabou que o Thiago também acabou sentindo de novo as dores na sola do pé por conta do campo, porque é difícil. A gente vem falando já há algum tempo isso e tem que ver com quem é o responsável aí para tomar alguma atitude para mudar isso, porque a gente é cobrado, né, todos os dias por apresentar um melhor futebol, por apresentar qualidade, por todo o investimento que é feito em todos os times, mas fica difícil assim. Não é querendo botar a culpa em outra coisa, mas isso atrapalha muito, né? Então, realmente tem que ver o que tem que ser feito aí para mudar. Aqui, né? Bastante. O Thiago falou isso com você. Bastante. Ó, o Léo Pereira falando bastante, que o campo está muito duro, né? Léo Pereira também. O Guga reclamou e o Léo Pereira reclamando também. A sola do pé dói, da coluna, mas é o que a gente tem e a gente vai tentar dar o nosso melhor. Como eu falei, a gente não pode ficar dando desculpa de campo, a gente tem que entrar pro nosso melhor e a gente espera poder retribuir com um bom jogo, com gols que a torcida vem ver e vitória. Sobre o campo, realmente. Então, eles reclamando aí, o Felipe reclamou também do campo, tá? E da bola. Então, é uma coisa que é geral. O Léo Ortiz falou, acho que foi um clássico muito bom, apesar de 100 gols, mas a gente tem que agora, durante esse pouco tempo até o jogo do Botafogo, ver o que faltou para construir mais chances claras de gol. Tá? Então, ele fala, ele falou sobre essa questão aqui, ó, marcas de uma guerra, de um clássico, normal. Esse tipo de jogo é sempre muito bom de se jogar. Às vezes, acaba saindo com uma escoriação ou outra, mas faz parte. Acho que em todo momento tentamos furar um pouco o jeito deles de se defenderem. De uma maneira muito boa, eles conseguiram jogar em alguns momentos. Tá? Quero dizer que o Flamengo deixa jogar também um pouco. Acho que ele fala dessa questão que eu já trouxe aqui, foi um clássico muito bom e tal, que tentaram sair com a vitória, né, para poder corrigir isso, de criar mais chances claras de gols e fazer mais um grande clássico na quarta-feira e dessa vez sair com a vitória. Então, o Flamengo vai tentar corrigir alguns erros aí, né? Só antes que eu esqueça, o Carlinhos fez o gol na estreia lá, fez o gol de cabeça lá na estreia do Vitória, parabéns aí ao Carlinhos.
eu sempre acreditei que ele poderia se recuperar. Né? Falei, inclusive, antes dele sair, que eu estava acreditando na recuperação dele. Foi embora, a gente também deseja tudo de bom aí para ele, não contra o Flamengo, mas tudo de bom aí para ele, tá? Olha só, a gente teve o Léo Pereira também falando sobre a questão dos meninos, né? Que é a minha pergunta para o Felipe Luiz. É um dia triste porque a gente sabe do sonho desses meninos, dessas famílias, a gente já teve a idade deles e com certeza eles dariam de tudo para de repente estar no Maracanã hoje vestindo manto e representando suas famílias. Então hoje a gente jogou por nós e por eles. Acredito que eles realmente dariam de tudo para estar aqui no nosso lugar. É muito triste, né, cara? Muito triste. E é uma falta de respeito a forma que o Neto expôs falando de micro-ondas. Cara, isso é inaceitável, inaceitável, inaceitável. O Flamengo tinha que ir para a justiça. Mas ele é jogador. Mas ele tá... Cara, ele passou de todos os limites. Mas ele errou, como o Felipe, vocês vão acompanhar. Mas ele errou. E ainda falou que o Flamengo... ele não se lembra do Flamengo ter goleiros negros, pelo amor de Deus, cara. Hugo Souza jogou, foi titular, o próprio Felipe vai falar sobre isso. O Flamengo teve o próprio, além do próprio Hugo, o Bruno, o Zé Carlos, o Adriano, da década de 80 e 90, o Neneca, que deram, depois foi pro Guarani e tal, mas deram o nome apelidaram o Hugo Souza de Neneca. Cara, o Flamengo teve muitos. O Felipe Paredão. O Flamengo teve muitos goleiros negros. E o Flamengo teve muitos ídolos negros. O Flamengo teve capitão. Tem o capitão Gerson hoje, que é o maior orgulho nosso. O Andrade, Adílio. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Levantar essa questão foi de uma infelicidade ímpar. Infelicidade, assim, inacreditável. Né? E ele não vai assumir esse erro. Duvido que ele assuma esse erro, cara. Ele não vai assumir esse erro. E o Felipe foi um gentleman respondendo. Um gentleman, tá? Então a gente traz aqui agora o Felipe Luiz falando sobre isso, né? E na sequência também já traz o Felipe falando sobre a questão do Carioca, né? Sobre não querer matar os seus jogadores aí no Campeonato Carioca. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Hoje completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos, ontem na televisão, e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora, porque o Flamengo é um clube porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time.
E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Eu sempre penso que o jogo ele é um guia, né, para a gente ver onde estão os problemas e atacá-los e corrigir esses problemas cada vez mais e o time ir evoluindo, né, nessa curva. E às vezes os jogos que são mais difíceis como hoje são os que mais te dão pistas, né, da onde a gente deve melhorar, o que mais. Então, como eu falo, jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenho dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do Brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar, quis ganhar do Fluminense hoje, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e das fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. E é importantíssimo que a gente esteja preparado. E sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia, estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca, não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar mais do que suficiente para poder ganhar.